Hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita. Ouvimos aí, inclusive, há pouco, né, algumas dessas peças publicitárias e haverá um debate entre candidatos à presidência da República hoje à noite. É o último debate antes do primeiro turno, lá na Globo. Ciro Gomes, Felipe Dávila, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, o Padre Kelmon, Simone Tebet e Soraya Tronic já confirmaram, né? Aguardemos que todos compareçam. O horário é ruim, 10h30 da noite. Então você tem uma multidão de trabalhadores e esse horário é incompatível com a necessidade dessas pessoas, porque muitos acordam 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã para irem para o batente, né? Então não vão acompanhar, pelo menos integralmente, um debate que começa às 10h30. Então vai terminar quase na sexta-feira. Não pode avançar na sexta-feira, tem de terminar antes, mas o horário é ruim. Exatamente por isso acaba tirando de muita gente a possibilidade de acompanhar. E o debate quase sempre, ainda mais com a presença dos candidatos que têm chance nessa eleição, no SBT, por exemplo, Lula não foi. Na Bandeirantes os dois estavam e o debate foi bom, foi um debate quente. Acho que o debate que mais elucidou coisas e rendeu inclusive material que foi utilizado depois no horário gratuito. Então, o debate é sempre interessante. É a melhor parte da campanha eleitoral. Mas, por isso, é bom quando está todo mundo, né? Senão fica sempre aquele papo, a cadeira vazia, o fujão e não sei o quê. E chega uma hora que isso também não acrescenta muito. E a ausência de um dos candidatos com chance de vitória acaba fazendo muita gente, não vou ver isso, né? Não vou ver isso porque vai ser só discurso e tal, os outros não vão ganhar mesmo. Queria ver um embate ali direto entre quem está de fato na disputa. Então, hoje parece que estarão todos, mas um horário muito ruim. E a essa altura, é uma espécie de último ato. Ainda haverá amanhã a possibilidade de propaganda nos meios digitais, né? E no sábado, manifestações que não provoquem qualquer tipo de concentração, então ainda pode ter ali uma distribuição de número de candidato, as pessoas distribuem, locais mais movimentados e tal, mas a campanha, o horário eleitoral, inclusive na TV, no rádio, tudo isso acaba hoje. E é uma campanha que tem esse último ato quase que como um suspiro, né? Porque ela foi a mais exaustiva das campanhas eleitorais. Incomparável. Com aquelas lá dos primórdios, né? Nós tivemos muitas campanhas eleitorais e não havia, nem existia rádio no Brasil. O rádio fez 100 anos agora. Outras já com rádio, mas sem televisão. A televisão só nos anos 50 e, claro, uma participação tímida. O primeiro momento que a televisão é usada como palco de discussão política foi com o Carlos Lacerda fazendo pronunciamentos em canais de Rio e São Paulo. Inclusive um disco que ele lançou com um discurso dele, ele era um orador brilhante, a ponto de levar Juscelino Kubitschek a mexer nos pauzinhos para censurar aquele disco. É, o democrata JK. Nos anos 60, convenhamos, houve o uso do rádio e da TV, principalmente do rádio, sem dúvida, principalmente do rádio, até o golpe de 64, né? E depois disso, até 85, que você tinha, inclusive, há uma mudança na legislação nos anos 70, em 76, 2 anos depois de o MDB conseguir muitos votos, e inclusive por Senado, né? Foi quando o Orestes Quercia apareceu no Senado Nacional como senador eleito por São Paulo e tal, disputando com Carvalho Pinto, um veterano da política. E aí, em 76 eles mudam e aí só pode aparecer a carinha do sujeito, só podia aparecer a cara do candidato, uma musiquinha
e o número, não é? E o partido. E havia também o voto dentro do mesmo partido, você tinha as legendas, então você poderia escolher um candidato ou outro, havia embates intrapartidários, né? O primeiro grande momento é 82, e por isso o pioneirismo da Bandeirantes, que já traz ali os primeiros debates, 86, 89, claro, é um momento quase que de festa, né? Havia um clima festivo, primeira eleição presidencial depois do golpe militar. Muita gente que votou em 89 para presidente nunca havia votado para presidente. Muitos haviam já votado para governador em 82, 86, para deputado, para senador, mas nunca para presidente. Boa parte do eleitorado não havia participado da eleição que colocou Jânio Quadros na presidência e João Goulart na vice-presidência. Eram chapas distintas, né? Você escolhia o presidente e o vice. Não era necessariamente o vice da chapa do cara que você escolhia para presidente. Tanto que ganhou para vice um oposicionista do Jânio, que era o João Goulart. Mas tiveram uma convivência civilizada, não há dúvida. Foi muito interessante até. Uma experiência curta, infelizmente, a renúncia do Jânio e depois o Jango tentando voltar para o Brasil, tendo de conviver com um período ali em que havia um primeiro-ministro e depois, por decisão popular, ele assume a chefia de governo para valer como presidente, mas é derrubado em 64. Mas a televisão, o rádio, passam a ter uma presença decisiva nos anos 90, não é? Aí já depois da primeira eleição presidencial pós-redemocratização. E isso vem até a explosão da internet, que passa a ser também um canal de discussões, de embates, de propagação de mentira, não é? De guerras entre grupos. E a internet potencializou, não há dúvida, as mentiras, potencializou a distribuição de mentiras, a proliferação de mentiras, mas também deu chance de as pessoas se defenderem ali naquele campo minado, né? Trazendo a resposta, o argumento, a verdade como contraponto à mentira espalhada. Muitas vezes a coisa tem de ser resolvida só no âmbito judicial. Mas todas as campanhas foram sempre, isso é uma coisa óbvia, matemática, né? Uma participação muito menor de pessoas na internet. Então nada comparado com o que aconteceu este ano e nada comparado com a circunstância histórica. Eu nem levo a sério esse papo que também se espalhou, né? É a mais importante eleição da história brasileira. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. Toda a eleição foi importantíssima, foi decisiva para os rumos que o país tomou, que o Estado tomou, que o município tomou. Toda a eleição. Até é possível você fazer um exercício de imaginação. O que teria sido se um outro tivesse vencido aquela eleição? Que rumo teria tomado o país? Se, por exemplo, em 89, se o Lula tivesse ganhado e não o Collor, ou se o Brizola tivesse ganhado, o Brizola ficou ali muito próximo do Lula no primeiro turno. Ele tinha muita chance de ir para o segundo turno. O Lula teve mais votos que ele ali dentro do que se considerava na época a margem de erro, por exemplo, do Datafolha e tal. E o que teria sido o plano real, por exemplo, se a oposição tivesse vencido e não o candidato do governo, que era o Fernando Henrique, se o Fernando Henrique não tivesse usado de maneira errada o Instituto da Reeleição, que foi estabelecido em seu primeiro governo, numa proposta de emenda à Constituição aprovada, estabelece-se a possibilidade de reeleição, mas deveria valer para o sucessor do Fernando Henrique, não é? E não para ele. Mas já que deixaram aberta a possibilidade de ser para ele, ele deveria ter dito, não, eu não quero. Eu fui eleito para um mandato sem a possibilidade de reeleição e assim será. Que o próximo passe a contar com essa possibilidade. Mas não, foi reeleito. O que teria sido se não houvesse ali a reeleição ou se ele tivesse aberto mão disso? Enfim, o que teria sido se
já mostra que cada eleição teve uma importância decisiva, irreversível, né? Inevitavelmente, coisas importantes teriam sido diferentes, para pior ou para melhor. E agora, não é a eleição mais importante da história do Brasil, não há nenhum motivo para se afirmar isso, não há nenhuma base para sustentar essa afirmação pretensiosa. Isso não é só porque querem valorizar seus candidatos, mas também isso parte muito ali de defensores do Lula, do Bolsonaro e um pouco do Ciro. Até o próprio Ciro às vezes embarca nessa, né? Porque essa eleição é decisiva, é crucial, é importante como as outras foram. Só que ela é maior, e aí é uma causa matemática, né? Você tem mais eleitores, você tem mais gente debatendo por causa da internet. E também o fato, aí sim, peculiaríssimo, de que a disputa começou há muito tempo. Quando foi removido o último óbice para que o Lula fosse candidato, o último impedimento, e ficou claro que ele seria candidato, começou o embate Lula-Bolsonaro, fomentado, aliás, por ambos. Ambos apostavam nesse embate como capaz de lançar fora qualquer alternativa, qualquer terceiro nome. Sabiam que haveria, nesse embate, uma tendência a uma aglutinação de um lado e de outro, que as pessoas iriam, ao longo do tempo, necessariamente apoiando um ou outro lado e abandonando a ideia de uma terceira possibilidade, tanto que lançaram essa história de terceira via, que é uma coisa meio incongruente, meio incoerente, porque é normal que, havendo 2 turnos, que você tenha 10 vias, 15 vias, 5, pelo menos, vias. Então a terceira via ficou parecendo, olha, aqui temos de apoiar um nome só. E é claro que isso iria naufragar como naufragou, né? Essa ideia nasceu morta. A ideia de um candidato único ali para tentar se meter no embate Lula e Bolsonaro. O Dória apostou nisso, foi traído pelo seu partido e ficou fora. Mas também, se nas pesquisas, quando ele ainda era um pré-candidato, ele tivesse chegado ali a 15%, 18%, não haveria traição, né? Pelo contrário, quem empurrou, quem lançou pela janela, iria abraçá-lo e dizer, opa, estou com você, porque é chance de poder, perspectiva de poder. É isso que move os partidos e seus agentes, e muita gente que não é de partido, mas que tem alguma influência pública, ocupa um cargo público importante no judiciário, ou tem fama, tem popularidade. A perspectiva de poder, ela move muita gente. Então, o Sérgio Moro também tentou essa cartada. Ele cometeu tantos e tantos erros, né? Que ele foi se auto-inviabilizando, inclusive naquele ato patético, né? A maneira como ele deixa um partido, Podemos, para entrar no União Brasil, né? Aquilo foi esquisitíssimo, né? E questionável sob diversos aspectos, inclusive ético, né? Então, e aquilo, claro, foi a pá de cal na ideia de ser candidato ao presidente da República, porque ele chegou num partido que já diz, aqui não. Então, ficou a Simone Tebet, apareceram alguns outros ali, o tal de Janones, que durante um tempo ficava ali na casa dos 2%, né? Ele estava só esperando ali quem ia lançar a isca, o Lula falou, opa, pescou. E a Soraya caiu no colo a candidatura, porque seria o Bivar, né? E o Bivar deixou para ela, mas eu acho até que o Bivar teria menos votos que ela. Então, terceira via virou um papo furadíssimo. Desde o início estava na cara que era um papo furadíssimo. O ideal seria que tivéssemos pelo menos 5 candidatos com chance, né, no primeiro turno. Já pensou que formidável? Formidável, né?
Um com 15, um com 18, outro com 23, ali nas pesquisas e tal. 5 candidatos, 4 candidatos. Formidável. Mas já estava na cara há 2 anos. Sim, faz 2 anos que o país está olhando para o embate Lula e Bolsonaro e tomando posição. Então, até isso contribuiu para que fosse uma campanha exaustiva, porque você via gente ali gritando, falando, discursando, eu sou candidato, eu vou crescer, eu vou ganhar. E todo mundo olhava e falava, meu amigo, não vai. Isso muito antes. E olha que a experiência mostra gente que começa uma campanha com 3% e termina eleito. Né? Mas nessa, todo mundo olhava e dizia, não vai. Camarada, não vai. Tem gente que entra. Por quê? A grana é pública. Além, claro, das contribuições. Né? No país do faz de conta, o Brasil é imbatível no faz de conta. Então, há um faz de conta de que empresas não pagam o esporte nacional. Empresas não contribuem mais. Desde que o Supremo falou não pode, é proibido, pessoa jurídica, empresas não contribuem mais. E todo mundo faz de conta que é assim. E não é, tá aí a lista de grandes doadores, dos principais candidatos, né? Os bancos, é que entra como pessoa física, né? O sujeito dilui aquilo ali em 100 CPFs, né? Dos amigos, dos sócios da empresa e tal, as empresas continuam doando, o tráfico continua doando, milícias continuam doando, além das doações legalizadas de pessoas físicas, né? Essas são permitidas, é claro. Mas o grosso do dinheiro vem do cofre do povo, do cofre público. E interessante notar, o Ronald e a Ana, obviamente, viram essa informação, vocês que estão aí conversando com a gente viram também. Grande parte dos candidatos não recebeu um mísero centavo do fundo eleitoral. Você está aqui porque é um sujeito conhecido, todo mundo sabe quem é, o Marcos Uchoa. Foi repórter da Globo, 30 anos e tal. Resolveu largar tudo e ser candidato. Né? Chegou uma hora que ele cansou porque ele disse que ia lá no partido, batia na porta e escuta, e a verba? Porque você gasta, né? Você gasta com papel, você gasta com uma produtora para fazer um vídeo de campanha, com viagens, né? E viagem é o avião, é o carro, a gasolina no carro, o hotel. Não tem jeito, o almoço, você gasta. E o fundo eleitoral é para isso, não é? Só que o fundo eleitoral, foi feito até um levantamento interessante que mostra a casta que de fato se beneficia do fundo eleitoral. Os caciques partidários e os próximos. Claro, o sujeito olha e fala, esse aqui tem chance, bota dinheiro na campanha dele. Né? Então, bota bastante e vai faltar para aquele outro ali que não tem chance nenhuma e que não vai ter mesmo. Isso fere a ideia de que o fundo eleitoral democratiza a disputa. Que o fundo eleitoral faz com que o pobre e o rico tenham condições não iguais, porque o rico pode pôr do próprio bolso e dos amigos e tal, mas eles partem de condições razoáveis. Não há inviabilização, por falta de dinheiro, da candidatura do pobre. Né? Então o partido faz a distribuição. Que nada. Tá cheio de candidato que não recebe dinheiro. Não recebe dinheiro. Se apropriam do que é público. Isso para não falar daquela porcaria, né, que eles chamam de fundo partidário. Isso é outra coisa. Nem deveria existir. Sustenta partido político. Partido político comprando aviãozinho, casa, carro, pagando viagem de avião, pagando viagem de líder partidário, de cacique partidário para participar de um congresso, e é sempre um lugar supimpa. Não tem congresso na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Não tem congresso, não tem congresso no Haiti. Não tem congresso na Nicarágua. Se é no México, é litoral, é Cancún, né?
É por aí. E aí vão alegremente com dinheiro público. É o fundo partidário. Paga advogado para defender sujeito acusado de ter roubado dinheiro público, aí ele usa dinheiro público para pagar o advogado que o defende. Paga salário dos políticos mais importantes, aqueles que são candidatos vitais. Né? E você tem aí vários candidatos que recebem salário do partido. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do cofre do povo. Né? Você gosta ou não gosta do partido, gosta ou não gosta do candidato, você está pagando. E aí os caras se apropriam e decidem quem leva. E o Marcos Uchoa até gravou um vídeo, tô caindo fora, não sou mais candidato, porque eu não tenho dinheiro. E alguém, claro, há de perguntar, mas e o fundo eleitoral? Você gastou tudo? Ele falou, não recebi nada. Não recebi um centavo. E eu não tenho dinheiro para fazer, vou concorrer à toa. E vou gastar dinheiro que eu não tenho. Então, um abraço. É preciso melhorar muita coisa. Temos também, porque domingo acaba a disputa para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, para o Senado. E aí, nos estados, para governador, tem estado que vai ter segundo turno, tem estado que não vai ter. E presidente, claro, haverá essa disputa no domingo, e aí saberemos se haverá segundo turno ou não. Se houver segundo turno para presidente, voltará ao horário político gratuito nacional. Se não, só nos estados onde haverá disputa pelo governo estadual, haverá propaganda gratuita na disputa para governador. Né? Mas domingo teremos a definição de quem vai para a Câmara dos Deputados, quem fica, quem sai, quem volta, quem chega pela primeira vez. E no Senado são 27 cadeiras, já que na próxima eleição é que teremos 2 cadeiras por estado, 54 cadeiras. Né? Agora temos apenas 27 cadeiras. Então, o que vai acontecer? Vai ter gente sem voto que vai para a Câmara. Senado não, Senado é voto majoritário. Quem tem mais voto leva. Na Câmara, o que acontece? O sujeito não tem voto e vai. Então, São Paulo, 70 cadeiras. Seria legal se tivéssemos os 70 mais votados. Os 70 que receberam mais votos vão. Olha que beleza, né? Não é assim. Não é assim. Aí entra a história não só da cota partidária, pelos votos que o partido recebe, a eleição proporcional, como entra esse fenômeno novo que é a federação. O eleitor, ele vai lá e vota no que ele acha melhor. Mas ele não sabe, muitas vezes, que o voto dele, no candidato A, com quem ele se identifica, de cujas ideias ele gosta, que aquele voto também vai eleger o B, que ele detesta, que ele não concorda, ou que ele nem conhece, não sabe nem quem é, vai eleger. A representação está garantida, a ideia de representatividade como pilar da democracia representativa, não é uma democracia plebiscitária. Qualquer assunto leva para o povo resolver. Não, ela é representativa. O povo elege aqueles que vão resolver, que vão votar, que vão escolher. Fica faltando, claro, a possibilidade de removê-lo durante o mandato, isso deveria existir. E fica faltando que voto seja o único elemento que decide quem vai para a Câmara. Infelizmente não é. Para muita gente é estranhíssimo que o candidato A tenha mais votos que o B e o B esteja eleito e o A não esteja eleito. É esquisito, mas é o sistema proporcional. Isso vai ser decidido domingo. E, claro, voto majoritário para o Senado. Mas, como nós temos a eleição presidencial que só está separada da eleição municipal, né? Prefeito, vereador, daqui a 2 anos e tal, então
é claro que a disputa presidencial, ela engole as outras. Candidatos ao governo do Estado, hein? Tô nem falando de disputa para a Câmara, para a Assembleia Legislativa nem se fala. Ficam quase que no anonimato. É uma disputa escondida. De vez em quando o cara aparece lá, vota em mim. Mas não tem nenhuma discussão. E a importância do Legislativo, ele é que é vital. É lá que as coisas serão resolvidas. Veja a questão do teto de gastos, que o Bolsonaro promete manter com mudanças. Lula, de vez em quando, dá uma oscilada, mas já falou 3 ou 4 vezes em acabar com isso. E, no entanto, nenhum nem outro tem poder para isso. É o Congresso. E, no entanto, a discussão a respeito de deputados e senadores, ela fica ali, até para governador. Muitos candidatos ao governo do Estado, isso eu já ouvi pessoalmente de candidato ao governo do Estado. Ele fala, nós ficamos à margem. É uma discussão ali paralela. De vez em quando tem um debate, aí alguém lembra, de vez em quando uma provocação no horário gratuito acaba ganhando manchetes. Mas as pessoas falam da disputa presidencial. Porque ainda há no imaginário brasileiro a ideia de um presidente à la Getúlio, né? Com um poder extraordinário. E não é fato. O poder é cada vez menor do presidente da República. E hoje, por caminhos errados, aproveitaram-se do texto constitucional e, diante de uma boa dose de falência moral e intelectual no Congresso e no Executivo, houve uma injeção de superpoderes no Supremo Tribunal Federal, que manda e desmanda, inclusive na legislação eleitoral. E a Constituição diz que quem legisla sobre a eleição é o Congresso. Olha o verbo, legislar. Quem legisla? O Legislativo. No Brasil, não. Mas tá lá. É só alguém lembrar, só alguém puxar a folha e falar, olha o que a Constituição tá falando aqui. Mas não. O TSE legisla à vontade. Legisla à vontade. Toma decisões a todo minuto sobre a eleição. Isso é um papel do Congresso. Tribunal é para julgar, não é para legislar. Legisla o legislador e não o judiciário. No Brasil, não. O judiciário também legisla. E, inclusive em outras áreas, né? Já tivemos até decisões como se fosse um grande legislador de Atenas, né? O legislador solitário, ou então o Bismarck fazendo sozinho a Constituição alemã. Tenha paciência. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, é óbvio, né? Domingo, semana que vem, já sabemos se tem ou não tem segundo turno e tal. A gente vai falar mais sobre esse embate entre os candidatos à presidência, mas é preciso, e vamos fazer isso, aqui não acontece, vamos dedicar qualquer hora, longos minutos, a um debate sobre o que o jornalismo fez nesta eleição. Há uma decadência do jornalismo, em grande medida, no Ocidente, não é no Brasil. A imprensa americana, né, que já foi um exemplo de liberdade e de uso inegociável da liberdade, tornou-se panfletária, ruim, tecnicamente ruim, textos ruins, mas, sobretudo, com ações desonestas, né, escondendo notícias que não são interessantes para aqueles que representam as ideias que são predominantes nas redações e nas direções, né? No gabinete, imagino, gigantesco do Jeff Bezos. Isso se reproduz no Ocidente, na Europa, na América do Sul e no Brasil. Então, é preciso discutir seriamente. Eu só lembro que os dois grandes momentos da imprensa brasileira foram
quando parte da imprensa enfrentou ditaduras. Quando alguns jornais, algumas emissoras de rádio enfrentaram a ditadura getulista, naquele período fascista da ditadura getulista. O Estadão, por exemplo, sofreu barbaridade, mas enfrentou. E na ditadura militar, quando tivemos talvez o momento mais profícuo, mais rico da imprensa brasileira, os melhores textos, jornalistas formidáveis, que foram formados naquele ambiente de embate. Porque jornalismo é, por natureza, oposição, ou é nada, ou é porta-voz. Não que ele tenha de ser a oposição, mas ele tem de sempre estar à parte, fiscalizando, observando, denunciando, criticando, elogiando, mas não pode fazer oposição desonesta e menos ainda virar porta-voz de governo, de empresa, de banco, nem do patrão. Senão não é jornalismo, é porta-voz. E isso é algo que terá de ser enfrentado no Ocidente inteiro, inclusive com ênfase aqui no Brasil. Ronald.